Oi, boa tarde, pessoal. O vídeo de hoje, então, é sobre Jean-Jacques Rousseau, que é um teórico que nasceu em 1712 a 1778. Como nas outras vezes, né, a gente já trabalhou com alguns vídeos online, e aí na aula de hoje a gente vai então entender um pouquinho melhor o Rousseau, já feito uma exposição pelo nosso colega do doutorado em Ciências Sociais. E aí, então, cabe a nós, ou os demais membros da disciplina de Teoria Política 1, fazer uma breve exposição sobre o teórico já apresentado pelo nosso colega. Bom, então, o que é importante, assim, né, a gente levar em consideração? Que o Rousseau tem um pensamento completamente diferente, né, do Hobbes. Então, para ele, o homem no estado de natureza não é algo ruim, não está no estado de selvageria, né? Então, para o Rousseau, o homem nasce bom por natureza e é a sociedade que vai o corromper, tá? Ele vai escrever, então, em 1756, a sua obra, O Contrato Social, que por muitas autoridades da França, desculpa, por muitas autoridades foi considerado ofensivo. E aí isso faz com que ele tenha que se refugiar na França. Para ele, então, a concepção de estado natural, como a gente falou, é completamente contrastante da de Hobbes, né? Não é um estado de guerra. Na verdade, é um estado onde todos os homens são livres, todos os homens são iguais e vivem em harmonia, tá? Para ele, então, a instituição de um Estado civil vai ser necessária para garantir os direitos naturais e a igualdade entre os homens, a partir de um contrato social. Nesse sentido, a questão do contrato social para o Rousseau, ela é proveniente da questão da propriedade privada, ela surge da propriedade privada, ou seja, quando o primeiro homem cercou um pedaço de terra e disse, isso aqui é meu, tá? Vai surgir o Estado na concepção de Rousseau, certo? Então, essa questão do contrato social para Rousseau está atrelada à questão do surgimento da propriedade privada. Então, a sociedade para Rousseau não é natural, é algo que vai surgir por uma necessidade. E o Estado, então, vai ser um corpo, né, moral e coletivo, uma comunidade viva e vontade. Para ele, o homem é diluído no social, sendo que a vontade geral ela vai brotar dos homens, do povo. E isso é bem importante a gente frisar no Rousseau, a questão da vontade geral, da vontade dos homens, porque ele trabalha bastante, depois a gente vai ver, né, com a questão da democracia e como é que essa democracia deve ser. Então, no Estado proposto por Rousseau, existe apenas um só poder. E que poder é esse? É o poder do povo. Então, é o povo em assembleia que faz a lei. Então, ele atribui todo o poder do Estado ao poder do povo. Por isso que depois a gente vai ver que ele trabalha com a ideia de uma democracia direta. Então, aonde é possível essas democracias? Ele vai ressaltar no livro dele. Só é possível em estados pequenos, porque quanto mais partidos políticos e mais interesses, há mais corrupção. Então, ele vai mudar o pensamento da Europa com repercussões na teoria política, na educação, na literatura, na ética, ideias sobre o eu e sua relação com a natureza, além de outras áreas do conhecimento com essa concepção, tá? Do estado de natureza, onde todos os homens são iguais, vivem em harmonia, e o Estado só surge, então, a partir do momento que existe a propriedade privada. Então, ele vai fazer uma crítica a toda a estrutura francesa daquela época, né, onde a gente ainda tinha uma pirâmide que o clero e a nobreza encontravam-se no topo da pirâmide, explorando as demais classes sociais. Então, essa crítica ele faz permanentemente, certo? Ele vai insistir, né, na ideia de que ele é contra a visão do pecado original, visto que os seres humanos, para ele, são essencialmente bons, tá? E sua corrupção, a corrupção do ser humano, seria obra exclusiva da sociedade. Então, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Que mais que é importante a gente ressaltar, né, dentro dos debates do Rousseau?
que ele traz a questão da liberdade, da propriedade privada e da desigualdade social. Tudo isso ele abarca no livro dele, na obra dele. Ele vai dizer que as pessoas que voltam-se contra o Estado democrático, elas podem ser 3 tipos de pessoas, e aí dá 3 tipos de fins a essas pessoas. Por exemplo, a pessoa pode ser contra o Estado democrático porque ela é ignorante. Então, para isso, a educação serve. A pessoa pode ser contra o Estado democrático porque ela é louca, e para isso um tratamento serve. E a pessoa pode ser subversiva, e aí ele traz que para isso a pessoa deve ser eliminada, tá? Então, para o autor, o governo é um corpo intermediário entre o soberano, que é o povo, e o súdito, que são os outros vários indivíduos, né? É importante ressaltar que o governo sempre tenta tomar para si a força do soberano. Se isso vier a ocorrer um autoritarismo, digamos assim, ou a dissolução do Estado, isso pode acarretar uma revolução. As pessoas não podem conviver, por exemplo, com esse autoritarismo, essa ideia de que só um grupo vai governar, só um grupo vai ter poder, certo? Aí ele traz uma reflexão, né? Poderá o indivíduo manter-se livre da corrupção existente na sociedade? Ou a gente também deveria se perguntar, seria possível criar uma sociedade completamente sem corrupção? E aí ele traz que um ponto importantíssimo na obra dele é a educação. A educação como processo de formação de novos indivíduos. Então, ele acha que indivíduos educados podem ser menos corruptos ou podem não ser corruptos, né? E ele vai também, nessa obra, O Contrato Social, novamente retomar as discussões sobre educação e a importância que ela tem no processo dos jovens na sociedade, certo? Então, ele foca bastante na educação. Aí também a gente poderia se perguntar, né, através do pensamento de Rousseau, como que seria ser livre numa sociedade que já implica perda de liberdade a partir da propriedade privada, né? Isso a gente poderia também se perguntar, fazer alguns questionamentos pro próprio autor, tá? Então ele traz alguns elementos que eu acho importante, assim, pro nosso vídeo, que é bem curtinho. Os homens, eles não podem voltar ao estado de natureza, mas nós podemos trocar essa liberdade pela liberdade do cidadão. Mediante ato associativo, então, a gente vai fazer o contrato social, porque Rousseau também é um contratualista. Através das entidades sociais, nós vamos ceder direitos e nos tornarmos súditos e, ao mesmo tempo, ganhar direitos na condição de cidadão, né? E participante do corpo soberano. Então, ele está sempre dizendo que o povo tem que participar, né, da construção do Estado. O povo é o Estado, na verdade, uma democracia direta, tá? E ser súdito e cidadão ao mesmo tempo implica termos liberdade, tá? Então, é importante essa questão de que nós somos súditos, mas nós somos cidadãos ao mesmo tempo. E isso vai implicar liberdade. A democracia representativa versus a democracia direta. A gente sabe que a ideia de uma democracia direta ela é bem distante, onde todos participem, né? Mas ele traz o quê? Que as leis deveriam ser aprovadas por unanimidade, então todos deveriam concordar, né? Ou a maioria. Então ele traz a questão da vontade geral, que é o desejo pelo bem comum. Desobedecer essa vontade geral é atentar contra a liberdade, porque a maioria das pessoas tem uma opinião, essas pessoas ganharam, digamos assim, e atentar, então, contra desobedecer a vontade geral é atentar contra essa liberdade. Então, via de regra, há uma diferença entre a vontade de todos e a vontade geral. Esta se refere somente ao interesse comum, enquanto a outra diz respeito ao interesse privado, nada mais sendo que uma soma das vontades particulares. Quando, porém, se retiram dessas mesmas vontades os mais e os menos que se destroem mutuamente, resta como soma das diferenças a vontade geral. Então, ele volta aqui no livro 2, capítulo 3, né, a frisar da questão da vontade geral. A vontade geral deve prevalecer e as pessoas não podem ir contra, porque isso implicaria, então, em atentar contra a liberdade, como eu falei anteriormente. Então, como ter liberdade, né? É a questão do Rousseau. Respondo que o problema da liberdade está mal colocado.
O cidadão consente todas as leis, mesmo as que são aprovadas contra sua vontade, e mesmo as que o punem quando ousa violar alguma delas. A vontade constante de todos, os membros do Estado, são a vontade geral. Por ela é que eles são cidadãos livres, então tem que obedecer à vontade geral para ser um cidadão livre. Quando se propõe uma lei na Assembleia do Povo, o que se lhe pergunta não é precisamente se aprovam a proposta ou se a rejeitam, mas se ela está ou não de acordo com a vontade geral, que é a deles, né? Cada qual, dando seu sufrágio, dá seu parecer e do cálculo dos votos extrai-se, então, a declaração da vontade geral. Quando, pois, o parecer contrário ao meu prevalece, isso só prova que eu me enganei e que aquilo que eu imaginava ser a vontade geral não era. Então, se as pessoas têm uma opinião contrária à minha e essas pessoas ganharam, significa que aquilo que eu pensava não era correto. Então, se meu parecer particular tivesse prevalecido, eu teria feito o que não desejava e então não teria sido livre. Isso também a gente consegue ver no livro 4, capítulo 2 dos sufrágios. Tá? Então, para a gente terminar, né, esse videozinho, o Estado, para o Rousseau, não é uma entidade originada para solucionar os conflitos, diferente, por exemplo, do Hobbes e também do Locke, mas como uma comunidade pela moral, um ente corporativo com uma só vontade, que é a vontade geral. Tá? E a soberania, então, a soberania é proveniente dessa vontade geral, ela provém do povo, né? E ele reconhece lá, por alguns capítulos do livro dele, que a verdadeira democracia ela jamais existiu e nem existirá. Mas ele traz no livro dele um tipo ideal de democracia, né? Num povoado, por exemplo, de até 30 mil habitantes, em que todos possam votar diretamente, participar diretamente, que é a democracia direta, certo? Então, essas seriam mais ou menos algumas ideias básicas do Rousseau. Eu espero que eu tenha conseguido me fazer explicar. E a gente se vê então no próximo videozinho. Muito obrigada pela atenção.